O Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência em áreas com risco de incêndios florestais. A portaria do governo federal permite elaborar ações preventivas de combate ao fogo de acordo com a região de risco e especifica a época também que demanda mais atenção. Permite ainda a contratação de brigadistas especializados em biomas que conheçam bem o território para contribuir efetivamente com as ações de prevenção às queimadas. Segundo o MAP Biomas, em 2024, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no Brasil. Entre janeiro e dezembro, a área maior que todo o território da Itália, por exemplo. Então, para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde, o Daniel Vargas. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo, né? Eu acho que é muito importante a gente ir sempre aqui esclarecendo os anúncios do governo, até porque acabei de dizer aqui sobre uma onda de calor, né? E o que aconteceu no ano passado foi muito grave. Então, essas ações, elas têm que ser aqui muito explicadinhas, porque ninguém quer passar o que passou no ano passado. Cidades pegando fogo, campo pegando fogo, situação complicada, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Um prazer participar. O ano passado, nós vivemos uma situação crítica, em que o incêndio que parecia localizado em algumas regiões da Amazônia, do Cerrado, se espalhou, começou a chamar a atenção de lideranças no Sudeste, gerar problemas que a gente imaginou que não pudesse viver, como, por exemplo, agravamento de crises respiratórias como resultado das fumaças e todos os impactos que esses incêndios descontrolados geraram sobre nós. E a partir daí, o que a gente viu no debate, não apenas no âmbito político, mas também judicial, foi uma discussão sobre a necessidade de reformar a capacidade do Estado e da sociedade em geral de lidar com o problema dos incêndios climáticos, que, a verdade seja dita, saiu do controle no ano passado. Agora, para isso, né, para fazer essa reforma, obviamente é necessário ter o quê? O envolvimento da sociedade numa maior conscientização e também investimento em dinheiro, né? Porque muita gente não tem condição, muitas cidades, né, não tem condição de combater o fogo, né? Na área rural, professor, muitos proprietários, né, de terra, o pessoal do rural se uniu no combate às chamas e muitas vezes pediu ajuda, em muitos casos que a gente acompanhou aqui nos nossos telejornais agro, e não tinha ajuda, porque as ambulâncias não, né? As viaturas dos bombeiros estavam atuando na cidade, não tinha estrutura para todo mundo, para socorrer todo mundo. Então, veja como a questão de infraestrutura, ela é realmente muito crítica. Sem dúvida, Kelly. E veja qual é a mudança que está em curso nesse momento. Nós construímos, nos últimos 20 anos no Brasil, um sistema de governança ambiental baseado na punição de fatos. Então, alguém desmata, eu apuro a culpa e puno essa pessoa. Aquela área que, por exemplo, foi desmatada pode, inclusive, ser embargada. O que está acontecendo agora é uma mudança profunda nesse sistema. E, nas palavras do governo, é um sistema novo de enfrentamento da emergência climática. O que se visa agora combater não é exatamente o fato, mas o risco. Então, se está organizando uma sistemática de identificação de riscos, apurado cientificamente, e se criar um conjunto de responsabilidades pela prevenção. Segundo essa nova sistemática, os proprietários, os estados, se responsabilizam pelas ações que eles tomam para prevenir o risco. O que significa que, se um fogo pega numa propriedade ao lado da minha e se espalha para a minha, eu posso ser responsável por esse fogo, pelas suas consequências, independente de ter dado causa a ele. Se eu não houver implementado um conjunto de ações que prove que eu me adotei, né, as necessárias medidas de precaução. E isso muda radicalmente a dinâmica, porque nós passamos a olhar para o proprietário como um potencial culpado, independente de ter dado causa, independente de ter agido para combater o risco. Não é? A questão é, se houver um conjunto de sinalizações que já me permita dizer que não foi adotado ações de precaução, aquele proprietário pode ser responsabilizado. E a área queimada pode ser embargada, como toda a propriedade daquele proprietário. Então, é uma mudança muito significativa que está em curso e que deve gerar uma série de discussões e consequências importantes para o país ao longo desse ano.
Inclusive com relação ao manejo do fogo, não é, professor? Uma das medidas que está justamente na base dessa reestruturação é a criação dos chamados planos de manejo integrado do fogo, que gera consequências e responsabilidades diferentes em distintos níveis. Então, os estados e os municípios têm até 2 anos para elaborar o seu plano de prevenção nesse combate ao manejo integrado do fogo, e os proprietários rurais, a começar por aqueles que usam fogo de forma controlada, ou aquelas áreas de conservação que já estão sob risco, devem de imediato priorizar as ações para combater esse chamado risco. O que significa que agora nós passamos a olhar para os incêndios não apenas sob uma ótica de reprimir um fato consumado, mas de reprimir a prevenção, se ela não for adequadamente implementada pelos proprietários, pelos estados e municípios. Professor, durante o carnaval, a gente mostrou que câmeras inteligentes identificaram, por exemplo, pessoas que estavam curtindo o carnaval, só que tinham ali mandados de prisão contra elas e elas foram presas. Então, veja como a tecnologia está. Identifica uma pessoa no meio da multidão, não é? Com relação ao incêndio, ele tem uma área gigante. Ou seja, o governo também citou a questão do monitoramento desses incêndios. Depois do estrago feito, como que seria o ideal desse monitoramento, ou seja, com o andamento de ocorrências acontecendo? Eu pergunto porque no ano passado foram muitos incêndios simultâneos, não é? E se alastrando rapidamente. Então, como que isso vem também a contribuir para a gente evitar o que aconteceu no ano passado? Kelly, a sua pergunta é boa e a comparação é interessante, porque tem uma diferença muito importante entre usar a tecnologia para identificar no meio da multidão quem causou um fato e, a partir daí, puni-lo, e utilizar a tecnologia para punir indiscriminadamente todos aqueles que sofreram as consequências do incêndio que outra pessoa causou. Então, um fogo nasce em um local, se espalha para uma área indiscriminada. Todos aqueles proprietários podem ser responsáveis, a não ser que adotem preventivamente ações que justifiquem a sua prevenção. Eu me preocupo com essa metodologia porque ela arrisca mudar a nossa dinâmica de olhar para as pessoas, as suas propriedades e as suas responsabilidades. Me parece que talvez fosse mais inteligente e interessante para o Brasil aprimorar a nossa capacidade de identificar pela tecnologia, com dados, quem é que no meio da multidão provoca o dano, como você mesma sugeriu, complementando isso com medidas de incentivo, de apoio, de renda, de pagamento por aqueles que agem preventivamente para combater um problema que não deram causa. Em vez de simplesmente reforçar uma espécie de punição indiscriminada, cuja consequência será colocar proprietários de boa-fé nos bancos dos réus. Agora, professor, tem um outro ponto também que eu acho bacana a gente trazer aqui, sobre essa questão do monitoramento, para trazer informação, por exemplo, está acontecendo um incêndio, a proporção desse incêndio em tempo real, né? A gente precisa saber para onde está indo, né, como é que ele está evoluindo. Eu acho que na hora do caos ali, a gente ter essa informação em tempo real, esse monitoramento e todo mundo integrado, isso facilita demais para o combate, né? Sem dúvida, e esse é um aspecto muito positivo. E aqui uma outra comparação interessante, Kelly. No sistema de repressão ambiental que nós criamos no passado, nós estruturamos esse sistema em torno de um conjunto de dados científicos sobre o desmatamento, que eram os dados, na época, apresentados, até hoje vigentes pelo DETER, pelo PRODES, imagens de satélite, que nos permitem, com alta velocidade, identificar onde o problema está acontecendo. Então, é a base de informações que estrutura um sistema de combate e de ações do Estado para reprimir o crime. Agora, nós estamos criando uma outra sistemática de dados, que nos permitem não apenas avaliar esse incêndio em andamento, mas também apurar os riscos de incêndio e as suas respectivas evoluções. E conforme a natureza do risco, seu grau, sistemas de regulação e de combate diferenciados tendem a entrar em operação. Mas, sem dúvida, a transparência é o início de tudo, para a gente poder mobilizar as pessoas, conscientizar indivíduos, proprietários e todos aqueles que têm um interesse legítimo em combater o incêndio, inclusive para proteger o seu patrimônio e a sua propriedade. E a gente vai seguir de olho, contando sempre com a sua análise. Professor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Obrigada mais uma vez.